63. Salmo de número 63. Deus tem uma palavra reservada nesta noite. E eu creio no poder da palavra do Senhor. Só quem achou, diga amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto eu viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Amém, irmãos? Podeis assentar os irmãos e ore a Deus, peça ao Senhor que nos revele uma palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amada igreja, hoje, como todos os meses, nós nos reunimos aqui e nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Estamos aqui para agradecer pelo grande favor que Cristo Ele teve pelas nossas vidas. Estamos aqui também com forma de agradecimento por tudo que o Senhor Ele tem feito. E Ele tem proporcionado grandes coisas a favor da sua igreja. No entanto, a gente pode ver dia por dia que Deus está mudando, Deus está formando caráter, Deus está trabalhando aonde nenhum homem ele pode trabalhar, no íntimo da alma, no coração. E nós estamos vendo esses frutos, eles fluir de dentro para fora. E como diz a palavra do Senhor, é uma promessa que rios de água viva, eles fluirão no nosso interior. E nós temos sentido isso todas as vezes que nós adentramos por essas portas. A gente tem visto a movimentação do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Nunca Deus tem deixado nós sairmos daqui, muitas vezes, da maneira que nós entramos. Nessa noite nós podemos trazer à tona aqui, nesta reunião, uma palavra com sentido de sentimentos. Havia um homem que ele sabia e ele vivia muito acerca dos seus sentimentos. O nome desse homem era Davi. A Bíblia fala tanto dos sentimentos de Davi que Deus o considerou um homem segundo o seu coração. Deus chamou Davi para viver os seus sentimentos. Os planos de Deus foi tão grande na vida de Davi que sobrepôs toda a dificuldade que Davi passou em relação ao seu pecado, à sua culpa, em relação à traição, em relação ao adultério, em relação a muitas vezes a sua fraqueza. Deus sobrepôs tudo na vida de Davi através dos seus sentimentos. A Bíblia, irmão, no livro dos Salmos, nós podemos dizer que a vida de Davi, ela centraliza-se no Salmo de número 51. Quando Davi, ele sentiu o maior desejo, a maior sede da sua alma, quando ele sentiu o afastamento do Espírito Santo. Nesse momento a gente pode ver e contesta aqui dentro da palavra os sentimentos que ele expressa através daquilo que ele tinha falta. Davi disse que podia perder todas as coisas, menos a presença de Deus. Enquanto
quando nós falamos de sentimento, a primeira coisa que a gente pensa, muitas das vezes, é em nossas tristezas. E a gente se esquece que nós temos um Deus, e que a palavra dele diz que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Que quando nós pedimos algo pequeno, ele já tem algo muito maior preparado para nós. Que nós servimos um Deus, irmão, que mesmo nós enfrentando dificuldades, seja ela qual for, ele se coloca na posição, ele se levanta ao favor de nossa vida e sempre resolve os nossos problemas. Vivemos dias em que verdadeiramente nós temos enfrentado muitas lutas, e a maioria dessas lutas são lutas interiores. E essas lutas interiores, elas são lutas respectivas de coisas que nós sentimos, que está faltando na nossa vida. Coisas que a gente queria e que a gente não alcançou. Lugares aonde a gente queria chegar e ainda por um momento a gente não chegou lá. E isso traz muitos sentimentos, e às vezes sentimento negativo. Mas eu quero dizer algo para você. Existe um Deus no céu, que Ele não nos deixou abandonado. Ele envia agora o seu Espírito Santo para esquadrinhar os desejos do nosso coração. E a palavra de Deus diz que Ele realiza o desejo do coração do homem. Deus, céu. E eu não sei qual é o desejo do teu coração nessa noite, mas eu quero falar de fatos que Davi ele viveu e que foi muito importante para a sua vida. Porque nós vemos em todas as palavras que Davi escreveu, todos os hinos que Davi cantou, todas as poesias que Davi escreve, nós vemos que a alma de Davi sempre está anelante. Aleluia. Eu não sei qual é o sentimento que você está sentindo hoje. Eu sei que você pode ter entrado aqui triste, irmão. Eu sei que você pode ter entrado aqui cansado, como essa terra seca. Eu sei disso. Eu sei que você pode ter entrado hoje dizendo que hoje seria o último dia, a última vez que você entraria por essas portas, porque você tinha outros planos para fazer. Eu sei. Mas eu também sei, irmão, que a última palavra sempre vem do Senhor. E a última palavra para a nossa vida nessa noite é fortaleza, é paz, é restituição. A última palavra do Senhor nessa noite é força, é vigor, é encorajamento, é separação, é preparação de vidas que vão viver um novo de Deus para a sua história. Nesse mesmo texto, a gente entende que Davi estava passando um outro momento muito difícil. Davi, ele estava fugindo. Quantas vezes nós temos que fugir dos nossos problemas? Porque a gente olha para o nosso problema e a gente não consegue enxergar que a gente tem uma capacidade de vencer aquele problema. A gente olha para o nosso problema muitas vezes e a gente enxerga o nosso problema maior do que o Deus que a gente serve. Há ditados que digam que nós servimos um Deus que Ele é maior do que o nosso problema. A palavra do Senhor diz que quem peleja por nós é o Senhor. De uma forma que Ele entra em cena e Ele começa a batalhar pelas nossas vidas, de forma que Ele vai adiante de nós. E aquilo que tiver na nossa frente, irmão, vai cair por terra. Quero dizer para você, irmão, que as portas do inferno jamais elas vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós estamos falando nessa noite de sentimentos. De onde vem o sentimento? O sentimento, ele vem da alma. E a alma é o nosso coração.
É de onde vem todos os desejos mais ocultos, que até mesmo aquela pessoa que é mais íntima, ela não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe quem você é. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe das suas forças. Deus sabe quando você não tem força mais nem para orar. Quando a sua boca simplesmente ela abre e fecha, balbuceia e não sai uma palavra. Mas Deus, através do Espírito Santo, Ele consegue interpretar esse sentimento que você está sentindo. E essas palavras que não saem de sua boca, esse sentimento que você demonstra pela sua face, chega diante de Deus. Eleito, Eva céu, culminará séria. Chega diante de Deus como aroma suave diante das narinas de Deus. Você pode até não entender o que você está passando hoje, mas o que você está passando é um processo em que Deus está agindo no teu sentimento. Deus está agindo no teu íntimo. O que Deus tem que fazer no teu caráter, o que Deus tem que fazer na tua vida, o que Deus tem que fazer por fora, Ele está começando por dentro. Isso que você tem sentido, eita glória, isso aqui é forte. Isso que você tem sentido não é tristeza. Isso que você tem sentido é o trabalhar do Espírito Santo. Porque de alguma forma, muitas vezes, Ele precisa lapidar a nossa vida. Ideia, fé, show de vassel. Ele tem que lapidar a nossa vida. E sabe como é que Ele faz isso, irmão? Tocando em alguma coisa que vai trazer sentimentos sobre a nossa vida. E às vezes, irmãos, aquilo que Ele toca é justamente aquilo que a gente mais ama. É de play, é céu. Aquilo que a gente mais gosta. E às vezes aquilo que a gente não quer deixar é onde Ele vai tocar. O que é? Qual o sentimento que você tem de mais avalia para a tua vida? Se o Espírito Santo Ele nos fizesse essa pergunta hoje, qual o sentimento que nós temos de mais valor? O que é que a gente coloca sempre em primeiro lugar na nossa vida, em que a gente deixa Deus como secundário, como segundo plano? É aí onde Deus vai tocar. A Bíblia diz, irmão, que Deus tirou tudo da vida de Davi. Davi tinha honras e glórias. Deus tirou tudo. Deus ainda deu um sinal para Davi em que ia ficar dentro de sua casa a espada e nunca mais aquela espada ia sair. Esse foi o motivo de Davi fugir para o deserto. E Davi teve que fugir porque ou Davi fugia ou Davi degolava a cabeça de Absalão. Mas a palavra do Senhor diz que Davi foge. Davi foge. Foge corrido, escondido de Saul e de seu filho. Mas essa forma de fugir, muitas vezes, é a melhor escolha. É melhor fugir do que errar o caminho. É melhor fugir do que parar. É melhor fugir do que voltar atrás. É melhor fugir do que desistir. Eita glória. É melhor fugir do que sair dos planos de Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi foge. Nessa fuga, Deus olha para o coração de Davi. E foi aqui que Deus julgou o coração de Davi
como um homem segundo o seu coração. Davi já tinha feito tudo a todos. Tinha feito tudo a todos. Mas Deus olhou, irmão, para o sentimento de Davi. Aqui, irmão, nesse texto eu consegui extrair 4 coisas. A primeira, o anseio. 4 sentimentos que Deus consegue ver no mais profundo do íntimo de Davi. A primeira coisa, diga anseio. Diga anseio. A segunda coisa, reconhecimento. Diga. A terceira coisa, satisfação no Senhor. E a quarta coisa que Deus viu e Deus realizou foi a resposta dele na vida de Davi. Nesse salmo, irmão, Davi expressou todos os seus sentimentos a Deus. Aqui Davi não negou nada. É como se Davi agora entrasse no seu quarto, no mais profundo do oculto, como diz a palavra de Deus, e ele se derramasse. Porque sentimento, irmão, sentimento é uma ação. Uma ação deriva de algo que esteja acontecendo dentro do nosso ser. Então, através disso, nós conseguimos expor aquilo que está dentro da gente. Então, naquele momento, o sentimento de Davi foi simplesmente voltar-se para Deus. O texto é tão interessante, irmão, que mesmo Davi expondo as suas fraquezas, ele sempre soube que Deus usaria de misericórdia para com a sua vida. O texto é tão maravilhoso que mesmo Davi expondo as suas dificuldades, as suas fragilidades, a sua fraqueza, o seu pecado, ainda assim, a sua alma mostrava-se sedenta de Deus. Ou seja, quando nós erramos, irmão, o que nós temos que fazer não é se afastar, é ir para perto. Porque quando nós erramos o caminho, a gente precisa voltar ao caminho. E tem gente nessa noite que veio aqui só para isso, para voltar ao caminho. E Deus está te dando essa outra oportunidade, porque aquilo que Deus te prometeu ainda continua de pé. Porque a palavra dele diz que ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel na minha vida. Eu sempre me perguntei isso, que sentimento é esse, Senhor? É porque aquilo que eu te prometi sempre vai estar de pé, sempre vai estar de pé, sempre vai estar de pé. O primeiro sentimento, nós vemos aqui no versículo de número 3. Versículo 1. Versículo 1 até o 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Mas pastor, Davi estava falando de onde ele estava, no literal. Nós entendemos que Davi estava no deserto, amém? Só que aqui, irmão, nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando de sentimento. A preocupação de Davi não era porque estava no deserto. O que Davi queria expressar para Deus era a sua ansiedade. Há um salmo que diz, irmão, o próprio Davi dizendo: assim como a corça anseia pelas águas, eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de Ti. E o Senhor, irmão, Ele entende isso. Agora Jesus vai até uma cidade, Samaria, encontrar-se com uma mulher, para matar todo o sentimento de anseio que ela tinha.
Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, a qual a Bíblia não diz, não revela o seu nome, Jesus foi ali com uma motivação. Jesus foi ali com um propósito de saciar a sede daquela mulher. Quando ele chega mediante a ela, a única coisa, porque o nosso Deus, irmão, ele é um Deus, olhe para cá, igreja. O nosso Deus, ele é um Deus de estratégia. Você vai já entender. Porque ele é um Deus de estratégia, ele vai agir no nosso coração, no nosso íntimo. Ele vai tocar aqui, irmão, porque ele sabe que é aqui onde ele quebra. Ele sabe que é aqui onde ele mexe. A palavra do Senhor já diz que ele tem coisas reservadas, que o ouvido não ouviu, o olho não ouviu, boca nem falou e nem desceu o coração do homem. É o que ele tem reservado para nossas vidas. Então, Deus usou de estratégia quando ele foi lá em Samaria e pediu água àquela mulher para beber. E quando Deus está agindo, olha a revelação da palavra, irmão. Quando Deus está movimentando, agindo ao favor das nossas vidas, às vezes a gente não compreende. A gente vai olhar para ele e vai dizer, mas tu não tem nem como tirar a água. Como tu vem falar com uma mulher samaritana que não tem nada a ver contigo? Aí, naquele momento, ele explicou qual era a estratégia que ele tinha. Quando tu beberes dessa água, tu ainda vai continuar tendo sede. Mas quando tu saciar os anseios, a sede da tua alma, aí nunca mais tu vai ter sede. Porque tu vai achar uma fonte, eita glória, que ela flui do trono de Deus. E ela sacia a nossa sede espiritual. E nunca mais nós temos necessidade de buscar água em outro lugar, igreja. Aleluia. E Deus usou de estratégia, assim como Ele usou de estratégia. Pega essa palavra. Ele está usando de estratégia nessa noite para te chamar. Ele está usando de estratégia hoje para te convencer. Para fazer você entender qual é o propósito, a prioridade de Deus na sua vida. Anseio. Anseio é a necessidade de possuir, de ter. É a vontade de fazer parte. Anseio é um desejo de receber algo de alguém. E é isso que está faltando para nossas vidas. O anseio da presença de Deus. É eu desejar. Só que de uma forma diferente. O salmista, ele disse que fazia isso pelas madrugadas. E ele fazia isso constantemente, de dia e de noite. E ele fazia com um propósito. Versículo 2. Para ver a força da tua glória, como te vi no santuário. Entenda que a vontade de Davi, irmão, estando no deserto. Eita, agora isso aqui é muito forte. Você vai pegar aí, ó. A vontade de Davi, estando no deserto, lá no deserto, onde não tinha nada, era contemplar o Deus da glória no seu santuário. O anseio de Davi está lá no Salmo de número 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Estar na presença de Deus todos os dias, para aprender no seu tempo. Isso é anseio, sim ou não? Sim ou não?
é a vontade de estar na presença de Deus. A epígrafe do texto vai dizer: Davi anela pela presença de Deus. Ele estava precisando. A minha fala no início, ela começou a falar de sentimento, sim ou não? Então esse sentimento que Deus está causando nas nossas vidas é o anseio pela sua presença. Meu Deus. Existe um vazio, mesmo nós sendo servos e servas de Deus. Ainda existe um vazio em muitas vidas que precisa ser preenchido, irmão. E esse vazio, ele só é preenchido pela presença de Deus. Queira as pessoas lá fora ou não, esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. Eita glória! O segundo sentimento que Deus ele consegue ver na vida de Davi é o reconhecimento. Ele conseguiu ver isso na vida de Davi no verso de número 4 ao 6. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Olha o reconhecimento. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como tutano e gordura. A minha boca te louvarão com alegres lábios. Davi estava no deserto. Eu vou relembrar para você. E estava fugindo para não matar o seu filho e Saul, que ele tanto amava. Davi amava tanto Saul, irmão, e seu filho Natanael, que ele teve a oportunidade de matá-lo. Ele chegou na câmara de Saul, onde Saul estava dormindo, e ele poderia puxar a espada. E quando Saul teve um novo contato com ele, ele disse: olha, se eu quisesse, eu tinha te matado. Mas o sentimento de Saul era totalmente diferente do de Davi. Aleluia. Versículo de número 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar na vigília da noite, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Davi, irmão, ele não media esforço para estar no centro da vontade de Deus. O que é isso, estar no centro da vontade de Deus? É viver uma plenitude de Deus em relação a gente, os nossos sentimentos, as nossas ações, a tudo aquilo que a gente faz, glorificar o nome de Deus. E Davi sabia muito bem disso. Então, Deus ele viu o reconhecimento na vida de Davi. Uma terceira coisa que nós vemos aqui, que Davi possuía, totalmente diferente de todos aqueles, porque Davi, ele sempre foi um homem que louvou a Deus. Davi era da tribo de Levi, ele já louvava a Deus. Um dos que podia levar a arca do Senhor, porque o sentimento que nós temos que ter pela arca, que hoje simboliza a presença, é a adoração. E ele sabia muito bem disso. Até a sua harpa, quando tocava, ela resolvia problemas. Eita glória a Deus. Sabe o que é que significa isso, irmão?
que quando o nosso sentimento estiver totalmente negativo, a gente comece a louvar a Deus. E Deus vai agir através de nossos louvores. E Deus vai resolver a nossa causa. Ele vai mudar o sentimento negativo que existe até mesmo dentro da gente. Então Davi, ele sabia muito bem reconhecer a Deus. A gente vê aqui, irmão, que Davi, ele sempre teve satisfação. A terceira coisa, o terceiro sentimento que Davi tinha, sempre satisfação a Deus. Davi estava grato a Deus por tudo. Meu Deus. Abriu aí, irmão, um pouquinho da mente. Porque Davi, irmão, ele não murmurava. Até aquilo que ele tinha que passar, ele passava. Ele só queria uma coisa: que ele não perdesse a presença de Deus, só isso. O coração de Davi estava totalmente voltado para as coisas de Deus. Quem sabe se naquela época ele já ceasse, que ainda não acontecia. O desejo de Saul era estar num domingo na congregação para realizar essa festa da Santa Ceia. Talvez Davi, se tivesse se preparado o mês todo, pensando que hoje poderia sentar-se à mesa, espiritualmente falando, com o Senhor e cear com Ele. Pois ele falou no Salmo 91, que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Foi ele quem falou. Agora, Davi é satisfeito, versículos 7 e 8, ele diz assim: porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A tua alma me segue de perto, a tua mão é quem me sustenta. Você tem reconhecido isso? Existe satisfação no teu coração, que a mão de Deus tem sido contigo. Se nós já temos passado tanta dificuldade, nós ainda estamos aqui. E tem pessoas passando coisas piores do que a gente. A gente pensa que o nosso sentimento de dor, a gente pensa que o nosso sentimento de fracasso, a gente pensa que o nosso sentimento de pecado, de necessidade, é maior do que a dos outros. Mas a gente esquece que alguém, ele suportou tudo isso e muito mais, para que hoje nós estivéssemos aqui. Você não entendeu não, irmão. Você não entendeu. A gente pensa que as nossas lutas são tão grandes, e hoje, para a memória dele, nós estamos aqui realizando essa festa. Irmão, aquele que tem ansiedade por Deus, que tem um desejo de Deus, aquele que reconhece o que Deus faz, olhe para cá. Aquele que é satisfeito com o que Deus já fez e acredita que Ele vai fazer mais, é também aquele que vai provar da resposta de Deus na sua vida. Irmão. Você vai provar da resposta de Deus na sua vida. Todo esse sentimento, todo esse peso, toda essa culpa, olha o que o Espírito Santo está revelando aqui nessa noite. Tem gente trazendo culpa de muito tempo atrás, de coisas que fizeram. Deus, Ele conhece esse teu sentimento. Ele diz para ti: quando
Quando vier aos teus sentimentos, escute, quando vier aos teus pensamentos essa acusação, Deus é maior do que os teus pensamentos. Então hoje é noite de libertação também, viu? Deus vai te fazer esquecer. Deus vai te fazer deixar para trás aquilo que passou, porque tudo agora se fez novo na tua vida. Nesse salmo, igreja, Davi expressou todos os seus sentimentos a Deus, tudo que ele podia fazer. Ele denotou ali naquele momento da sua necessidade. Ele demonstrou a sua necessidade e reconheceu o poder de Deus para a sua vida. Davi, ele mostrou a satisfação com que o Senhor fizera tudo em sua vida, ao ponto dele aceitar Deus dizer um não, dizer: tu não vai construir a minha casa, mas o que sucede a ti, Salomão, esse vai construir. Vamos abrir um parênteses para o sentimento que gerou no coração de Davi. Não sou eu que digo. A Bíblia diz que Davi desejava fazer uma casa ao Senhor. Deus já tinha ordenado ele fazer. Mas Davi errou nos seus sentimentos. Naquele momento era para ele ter fugido, como ele fugiu para o deserto. Mas ele preferiu olhar, ele preferiu ver, ele preferiu desejar, ele preferiu cair. Mas nem por isso Deus deixou de amar Davi, porque tudo que o Senhor nos promete, irmão, Ele cumpre. Você crê nisso? Tudo que o Senhor nos promete, Ele cumpre. Ele cria uma situação. Eita glória. Pega essa palavra profética. Levanta o nome. Mesmo que muitas vezes ela não queira, nós servimos um Deus que, quando Ele promete, Ele, se for necessário, Ele faz cair no trabalho. Mas o que Ele tenta realizar, Ele vai fazer. As suas ansiedades, ela foi respondida a respeito até do seu adversário. A Bíblia diz, na mesma história, que no versículo de número 9, mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas aquele que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra, ou seja, irão morrer. Jesus, que mistério é esse? Porque para Deus dar vitória, irmão, a crente até matar, Ele mata. A gente se assusta, né? Mas isso é só para os nossos inimigos. É só para o nosso adversário. Mas o rei, versículo 11, se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão a boca dos que falam mentira. Eu quero chamar os oficiais nessa noite e quero finalizar nessa noite na seguinte frase: isso sim fez a diferença na vida de Davi, pois mesmo no momento totalmente desprovido, ou seja, no deserto,
ele teve vitória das suas lutas. Então, irmão, não importa o que você está passando, não importa o que está sucedendo, o que está vindo de encontro à tua vida, você tem um Deus que conhece os teus sentimentos, que conhece o teu interior, e Ele vai agir a favor da tua vida, Ele vai agir a favor da tua família, Ele vai agir a favor da tua causa. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Sabe? Irmãos, enquanto os irmãos se preparam, a gente vai louvar. Vamos ficar de pé. Você acredita